Então, Ministério da Cultura apresenta Mostra Arte.on. Hoje, conversando com Letícia Portela, proponente do projeto Maria Felipa Série. A Mostra Arte.on é viabilizada por meio de incentivo à cultura. Tem como instituição beneficiada o Hospital Pequeno Príncipe. Patrocínio é da Adami, Grupo Incopostes, Cia Petro, Itambé, Agrosul Catarinense, Vianmac e Dicomp. A realização é da Benest Produções Culturais, Ministério da Cultura e Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Eu sou a Betina, uma das produtoras do festival, e seja muito bem-vinda aqui, Letícia Portela, é um prazer falar com você. Então, podemos começar assim, ó, falando um pouco de você. A gente tem essas conversas aqui para a gente se aproximar dos artistas e das obras selecionadas, né, no festival. Então, acho que você pode falar um pouco da sua trajetória, o que você tem feito, as suas motivações criativas. Acho que ela deu uma travadinha. Vamos voltar aqui. Vamos aguardar um pouco, ver se ela volta aqui. Já chamei ela de novo. Aí. Oi, Letícia, voltou. Aí. Você tinha pedido para falar sobre? Sobre você, sobre a sua trajetória, o que você tem feito, né? Suas motivações. Então, eu sou artista visual, tem mais ou menos aí uns 11 anos que eu estou na fotografia, e o audiovisual tem mais ou menos uns 5 anos. E o Maria Felipa foi um projeto que nasceu durante a pandemia, né? Através de leis de incentivo. E assim, desde muito cedo, desde quando eu comecei a pensar a fotografia, comecei a me arriscar assim na área, eu já me questionava em relação à representatividade, né? Assim, poucas meninas negras, poucas meninas assim periféricas sendo fotografadas, e foi um desejo meu assim, né? Eu falei, cara, eu queria uma fotografia que me representasse, né? Eu queria uma fotografia que representasse pessoas que dialogam comigo e com a minha vivência, né? Dialogam com o meu dia a dia, pessoas que eu vejo no meu bairro. Então, assim, é aí que nasceu a ideia do Maria Felipa. E aí, como a gente estava naquela época pandêmica, né? Até então foi uma série virtual, né? Assim, eu conversava com as modelos e aí pensava tipo, a ideia que a gente queria em cada ensaio, né? O que a gente queria passar em cada produção, e aí fazia aquela produção e depois eu ia para a rede social, né? E aí tinha outras mulheres trabalhando comigo, e aí fazia essa parte do audiovisual, eu ficava mais na parte de captação e edição, e também interação com a comunidade aqui através do Instagram. Eu vi que essa série ela tem esse lado no Instagram, então você postava todas essas fotos e contava a história dessas mulheres ali pelo Instagram também, né? Pode Isso. falar um pouquinho como foi essa troca ali, como que foi isso? É isso. Semanalmente, eu acho que durou mais ou menos uns 4 meses, assim. Semanalmente eu ia postando, né, os ensaios. E aí era interessante porque cada foto vinha acompanhada de um vídeo onde elas contavam um pouquinho de sua trajetória, contavam um pouquinho do seu dia a dia, né? Diversas, assim, de várias áreas. E aí elas compartilhavam, né? Tipo, os desafios mesmo de ser uma mulher negra, assim, e tá todos os dias no corre ali. Então, assim, elas contavam um pouquinho de suas vivências e as pessoas, através ali da rede social, ia interagindo, né? E é interessante porque eu saí um pouquinho ali ela foi produzida na Bahia, foi produzida no capital, mas eu acabei atingindo um público muito amplo, né? Mulheres de vários estados. Acabei conhecendo várias pessoas e foi muito interessante, assim, ver onde o meu trabalho chegou, né? Através mesmo, assim, da minha ideia de pensar sobre representatividade, né? Então era muito interessante porque elas iam se reconhecendo ali, né? E ficavam curiosas, pô, que história legal. Saber mais dessa pessoa, quero, enfim, acabou que gerou uma grande rede de conexão, assim mesmo, foi bem interessante. Legal. E quem são essas mulheres, assim? Como foi a escolha delas? Ó, na verdade, logo quando eu pensei a série,
eu postei numa história assim, né, que eu queria conhecer vários perfis de mulheres negras, assim, tanto da minha cidade quanto de outras, e queria bater um papo. Mas, assim, até então, eu fui pensando em amigas mesmo, pessoas do meu dia a Uhum. dia. Seria fascinante, assim, contar a história dessa pessoa. Quero que, tipo assim, e eu pensei também em pessoas muito tímidas que nunca tinham Legal. se ver ali na fotografia, né? Através da lente. Uhum. Eu tentei fugir um pouquinho, assim, de algumas amigas que já são acostumadas ali no rolê. Uhum. Eu queria pessoas mesmo assim que, enfim, que seriam novidade, né? Para Uhum. foi interessante por isso. E aí eu tentei trabalhar essa questão também do tempo, né, da idade, assim. Tanto que eu fotografei minha avó, que tem 90, hoje ela tem 94, mas ela tinha 90, tem ela nessa série, e também fotografei menina de 13 anos, entendeu? Então, assim, eu tentei mostrar essa coisa, assim, do tempo, né, como o tempo passa, e também trabalhar essa coisa da diversidade, né? Então, foi mais ou menos isso. Pessoas do meu dia a dia e também pessoas que eu fui conhecendo ao longo do caminho. Uhum. Que legal, que legal. E nas fotos, assim, eu vi que cada uma é em um lugar. Tem na praia, tem em estúdio, e isso foi escolhido por você, pelas essas mulheres, uma conversa entre vocês, como é que Isso, foi? assim, eu tentei trazer tanto. Eu queria muito o elemento água nas minhas fotos, eu não Uhum. consegui. Mas na minha cidade, é uma cidade que não tem praia, né? E aí eu falei, cara, eu quero explorar aí, quero conhecer mulheres de Salvador e quero que elas, tipo, eu quero contar a história delas lá do bairro de onde elas vieram, entendeu? Uhum. E, evidentemente, era uma paisagem incrível, né? Então, eu fiz alguns ensaios em Salvador, porque eu queria muito explorar o mar, queria, sabe, explorar, assim, essa entrega delas, assim, com a natureza. E, paralelo a isso, eu também queria algo mais, assim, né? E, assim, o meu estúdio, eu tinha um estúdio na Bahia, que era dentro da casa da minha avó. Então, assim, para ela seria incrível, né, fazer ali no estúdio onde ela viu ser construído e tal. Então, assim, foi interessante também porque eu fiz algo ali que ficou realmente gerou assim uma diversificação, né? E também foi algo que foi cômodo para ela ali, né, dentro de casa e tal. Ela já é mais velha, então não dava para levar ela para um Uhum. lugar muito distante. Mas acabou que ficou assim. E aí outros eu fiz em alguns espaços externos mesmo na minha cidade, porque eu queria mostrar um pouco também da arquitetura de lá, mostrar um pouco daquelas ruas, mostrar um pouco da vivência das mulheres de lá. Então, eu misturei esses três lugares, assim. Que legal, bem legal. É lindo, né? As fotos são maravilhosas, o trabalho é maravilhoso, a gente vai ver aí. E hoje em dia, assim, o que que você tem feito? Esse foi um trabalho ali na pandemia, né? Hum. E hoje o que que você está fazendo? Está com algum projeto em mente? Vai fazer alguma coisa Sim. que a gente pode continuar vendo o seu Hum. trabalho? Então, eu tenho pensado muito, assim. Atualmente, eu estou aqui em São Paulo, né? E eu tenho pensado em fazer uma outra série que retrate mulheres nordestinas que estão aqui em São Paulo, né? Eu acho Uhum. que é interessante até pela minha vivência atualmente, pelo que eu tenho passado, assim, sabe? Pelas... Ai, me fugiu a palavra aqui, mas pelos desafios diários, assim, eu acho que Uhum. seria muito. Então, assim, o Maria Filipa, depois que eu produzi, ele foi premiado também pela Fundação Palmares, onde Legal. fotolivro. Então, assim, foi um, foi um pontapé inicial que me abriu assim um leque de possibilidades, né? Uhum. Trabalho com rede social, trabalho com audiovisual também, algo mais comercial, mas assim, esse meu lado de pensar em projetos que tenham um pouco assim da minha vivência, eu acho que nunca vai deixar de existir, né? Então, assim, hoje Uhum. eu tento pensar em um projeto que conte um pouco do que eu estou passando também, né? Porque eu sou uma mulher do interior da Bahia que estou aqui em São Paulo, né? Vivendo várias, assim, várias coisas ao mesmo tempo, conhecendo várias pessoas, tendo diversas possibilidades. Mas eu imagino que é muito desafiador você sair do seu lugar, você sair da sua rede e estar em outro lugar, né? Então, assim, eu acho que hoje, quando eu
imagino assim, algum projeto, eu acho que seria contando sobre essa vivência que não é só minha, né? Tem Sim. várias pessoas aqui neste mesmo momento. Eu acho que seria algo bem interessante ser contado. Ai, que legal. Queremos ver esse projeto. Com certeza. Então, Letícia, você tem mais alguma coisa para falar com a gente? A gente já pode ir caminhando para o fim da nossa conversa. E agradecer, né, pelo espaço, assim, acho que é muito importante, principalmente, reconhecer, assim, trabalhos de artistas independentes, né, dar uma visibilidade, Uhum. mostrar que a arte realmente importa, né. Eu achei muito interessante porque é uma mostra virtual, né, Sim. a de virtual, não é isso, mas, assim, eu acho que foi muito bem pensado, assim, em relação à diversidade de trabalhos também, né, pelo que eu Uhum. vi, são vários, isso é muito interessante e eu queria mesmo agradecer pelo Que espaço. bom. Muito obrigada. Obrigada a você por participar, por trazer a tua arte linda aqui pra gente. Então, lembrando que o trabalho da Letícia ela vai ser exibido amanhã, a partir das 7h30, no canal da Bennett Produções Culturais no YouTube. Né? Essas nossas exibições elas estão acontecendo nas terças, quintas e sábados, e elas vão até o final de fevereiro, mas também ficam lá salvas no canal do YouTube para quem quiser assistir em outros dias. E essas conversas aqui com os proponentes, elas estão acontecendo nas segundas, quartas e sextas. E no domingo, a gente tem exibição de parte do acervo com acessibilidade, tradução de libras e audiodescrição. E o seu projeto, Letícia, ele vai ser exibido com acessibilidade agora no próximo domingo. Então vai ser legal também ver com esses outros olhos, né? Então, muito obrigada, Letícia. Obrigada para quem está acompanhando a gente aqui. Obrigada, Betty. Obrigada. Tchau, tchau, gente.